Eu estava aqui separando a próxima jornada de leitura conjunta, pesquisando qual livro seria mais interessante. Eu estava refletindo sobre a literatura do século XIX, a influência do modernismo nos nossos hábitos de leitura, ou da modernidade no hábito de leitura, sobre as personagens das duas obras que eu analiso na minha dissertação do mestrado, nos comportamentos e nos hábitos literários e estudantis de alguns dos meus alunos, ou na verdade da grande parte deles. Me veio a seguinte dúvida: as mulheres leem mais que os homens? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca. Para você que está assistindo agora, hoje é sexta-feira, dia 11, e ontem eu estive defendendo a minha dissertação do mestrado, por isso esse vídeo é pré-gravado, porque estão sendo tantas emoções, está sendo tanta coisa que eu acho que não ia ter condições de sentar depois para gravar e editar tempo com tudo que está acontecendo e que irá acontecer, ou que já aconteceu no caso na quinta-feira. Então me digam depois, já que a gente acaba tratando de estudos aqui também, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo mais detalhado sobre o mestrado, dissertação, ou sobre como funcionou o mestrado, especialmente a UFPE nesse período de pandemia, deixa aqui embaixo nos comentários se foi interessante para você. Terça-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher. Sempre tem algumas reflexões, né, que vão acontecendo no dia a dia, mas que nesse período do ano elas são mais intensas. O meu PIBIC, por exemplo, teve um recorte em personagens femininas. Eu li bastante de crítica feminista para abordar alguns assuntos. As minhas obras, em especial, algumas eram do século XIX. E eu fiquei pensando em algumas questões nesses últimos dias, como a imagem, vamos pensar em iconoclastia mesmo, iconografia, nas artes plásticas, nos quadros, nas representações estéticas da época, como no século XIX nós tínhamos essa imagem da mulher como leitora, uma expansão dos folhetins, não só em livros, mas nos folhetins de jornal, onde as mulheres iam lendo, alguns eram voltados, declarado especificamente para o público feminino. Surgem mais personagens femininas nessa época, mais heroínas femininas, heroínas idealizadas dentro dos padrões do romantismo, mas uma quantidade maior de protagonistas mulheres do que nos séculos anteriores, pelo menos na literatura ocidental. Nós temos, pelo menos historiograficamente, uma maior produção de mulheres, e aqui é a diferença, né? As mulheres começam a alcançar esse espaço, ser autoras, por exemplo, coisa que é muito icônica do século XIX, as irmãs Brontë, com a literatura que suas heroínas, né, suas protagonistas são mulheres. A Madame de Staël na França, né, que de todo o romantismo ocidental no geral talvez seja teórica, de certa forma, a pensadora do romantismo de maior destaque entre as mulheres. Hoje em dia, pelo menos visivelmente, a impressão que se dá é que as booktubers são mais mulheres do que homens. E eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação a essas representações do século XVIII e XIX, mais propriamente, sobre as mulheres com a literatura. Ainda que existam esses poucos nomes de mulheres que se destacaram na escrita, que começam a se destacar na produção, é que as mulheres são representadas como essas leitoras ideais, como essas mulheres, né, encostadas, lendo pela leitura ser uma atividade mais passiva. É tanto que há maiores representações de mulheres lendo do que mulheres escrevendo, né? Elas mais recebendo, sendo mais passivas, ainda que sim haja uma autonomia para aprender a ler, escrever, para poder se ler,
do que as mulheres produzindo, do que as mulheres escrevendo. E com todo esse cenário me veio a dúvida se as mulheres leem mais que os homens. Se sim, por quê, como, o que é que isso indica, o que isso tem a dizer sobre nós, sobre os lugares que nós adquirimos na sociedade. Verifiquei algumas pesquisas que tratam sobre esse assunto ou sobre assuntos em geral, identificar o retrato do leitor brasileiro, mais especificamente. Eu vou deixar o link das pesquisas para você verificar todos os resultados aqui embaixo na descrição. Mas eu selecionei alguns dados que me fizeram pensar um pouco mais, trouxeram algumas informações a mais para essa minha reflexão. Retrato da leitura no Brasil é uma pesquisa feita pela Fundação ProLivro. Ela é feita anualmente, apesar da última pesquisa ter sido do ano de 2019, devido à pandemia e tudo mais. É uma pesquisa feita todos os anos e ela é bem ampla, bem complexa, com várias categorias, com vários detalhes para tentar pincelar ao máximo esse retrato mesmo dos leitores brasileiros. Em 2016, quando eles fizeram a pesquisa, o número que se tinha aqui dentre os leitores, 52% eram mulheres, o que já é um aumento de 5% mais ou menos em relação a 2012. E em 2019, que é o último ano, né, onde essa pesquisa foi feita, nós temos 54%, um aumento de 2 pontos percentuais, enquanto os homens são 48%. Denota uma maioria de mulheres leitoras, não é algo que deixe uma distância tão avassaladora entre homens e mulheres. Essa pesquisa foi feita com 8.706 pessoas em 208 municípios brasileiros. Esse número, né, representante de uma população naquele período de 193 milhões de pessoas, equivaleria a cerca de 100 milhões de mulheres. É verdade que o critério da pesquisa de leitor não é uma coisa assim muito impossível, muito difícil, mas que também retrata muito do Brasil, porque para pesquisa, leitor é aquela pessoa que teria lido pelo menos um livro, e não quer dizer completo, tá? Um livro, num período dos últimos 3 meses, o que para nossa realidade, pelo menos aqui no BookTube, é uma coisa quase minúscula comparado às leituras que são feitas aqui na internet para aquilo que nós consideramos pessoas muito leitoras. Mas isso aqui é um recorte dentro da realidade brasileira, tendo em conta que, outro dado que a pesquisa aponta, o brasileiro lê em média 4 livros apenas ao ano. Isso que ele está considerando como mulheres ou homens leitores, né, dentro da nossa realidade nacional e dentro do nosso recorte estudantil, universitários, pessoas que amam literatura, ficção, poesia e tal, é uma outra questão também. Outra coisa legal é que dentro da pesquisa ele vai fazendo uma certa divisão entre os tipos de leitura. Quem lê mais livros em geral, então as mulheres ganham com 54%. Quem lê mais, no caso de livros literários, as mulheres continuam ganhando com 56%. Quem lê apenas livros em outros formatos, que não sejam propriamente literatura, as mulheres seguem com 52%. Então, em todos os cenários que a pesquisa apresenta, diversos tipos de livros, sempre as mulheres estão numa proporção acima dos homens, ainda que seja uma diferença só de 2, 4, 6 pontos percentuais no máximo. Mas tem um dado muito interessante da pesquisa, e posso até estar sendo anacrônica, mas que me fez pensar um pouco sobre aquilo que eu comecei o vídeo, né, falando sobre essas representações do século XVIII e XIX, esse lugar da mulher na sociedade. Vamos lembrar que aí nós temos as sufragistas, né, já começa um certo movimento pró-feminista, né, em busca de igualdade de direitos e lugares entre homens e mulheres na sociedade. Porque a pesquisa aponta vários pontos de motivação para essa leitura, os objetivos, os porquês dessa leitura, e os 3 principais, os 3 mais altos, são muito significativos. Em primeiro lugar, simplesmente o gosto. O segundo, a atualização cultural. E o terceiro, crescimento pessoal. Ou seja, a literatura, mas a leitura também de modo geral, visto como um meio de ascensão, conquista de espaço, de crescimento, de desenvolvimento, de aprimoramento. Então, vista a leitura como uma oportunidade com que essas pessoas no geral, tanto homens quanto mulheres, cresçam, se desenvolvam, mas acaba sendo um indicativo também, até quando tem o recorte sobre regiões do Brasil, condições salariais, essas coisas, de entender como, mesmo que inconscientemente, é um indício, um indicativo, eu não posso afirmar, haveria de ter uma pesquisa diretiva sobre isso, né, mais um recorte mais profundo, mas como essa leitura entre as mulheres é um potencial de ascensão, de desenvolvimento, de conquistas, inclusive de igualdade, de conquistas de direitos e possibilidades
prioridades, digamos assim, na vida, na sociedade. Depois disso, motivos de influência, tem a questão do tema, né, de afinidade com o assunto e indicação. Por mais que os 3 grupos onde há mais leitoras, seja dos 30 até os 69, né, são 3 faixas etárias, mas juntando todas elas esses, quando nós vamos para a lista dos livros mais lidos, eles têm essa reflexão, mas tem também a influência muito da mídia, das garotas, das pré-adolescentes, porque parte desses livros também são muito voltados para este público. Por isso que assunto, indicação pessoal, boca a boca do livro, o Booktube é um lugar para isso também, acaba sendo um grande fator de influência. E aí o que eu achei o mais interessante para entender realmente a importância da visão feminina, do lugar da mulher na produção, na indicação, na crítica literária, como tema literário, que a mulher não deixa de ser um tema literário desde o início, mesmo que ainda assim antes retratada somente por homens. Dentro dessa questão de gosto, a pesquisa ela faz uma análise muito pontual sobre quem provavelmente influenciou esses leitores a se tornarem leitores, influenciou no seu gosto literário, no gosto do tipo de livro, na categoria de livro que gosta de ler. E os 2 primeiros têm a ver com mulher. O primeiro, professor ou professora, podem ser os 2. E o segundo, propriamente mãe e uma figura feminina, os que têm os 2 maiores resultados na pesquisa. A mãe, influência feminina, ali está muito diretivo, mas quando a gente vai para o lado de professores e professoras e nós vamos bater a porcentagem de homens e de mulheres, especialmente na educação básica, as mulheres têm uma quantidade avassaladora. Há uma presença muito maior de mulheres, tanto no magistério, ali na educação infantil. Isso se divide um pouco mais quando estamos no Fundamental 2, no ensino médio, especialmente na educação superior. Como a mulher ela tem esse poder de influência. E essa influência aqui vem pelos 2 lados. Tanto no incentivo, né, enquanto professor, mãe que compra, que está ali incentivando a leitura, mas também como o próprio exemplo vivo. Elas leem logo essas crianças, esses jovens ou essas pessoas já adultas em si, elas são incentivadas indiretamente a seguir esse exemplo. Só que ao mesmo tempo, há um outro contraste muito forte. Quando nós vamos para a lista dos 10 livros mais lidos, apenas 2 deles foram escritos por mulheres. E aí a gente volta para aquela discussão que eu coloco no início sobre o século XIX, né? A mulher tem conquistado um espaço na crítica, ela sempre foi tema literário, ela passa a ser considerada como leitora, mas ainda o espaço enquanto escritora, por mais que sim, a gente tenha conseguido muito, mas relevância, né, a falta, a necessidade de ler mulheres ainda é muito, muito forte, muito gente. Por outro lado, outra pesquisa mostra, não é mais a da Fundação Pro Livro, que estão se publicando mais mulheres, e não só isso, estão se reconhecendo mais mulheres, muitas mulheres. A proporção de mulheres, especialmente no Brasil, ganhando prêmios literários, tem crescido cada vez mais. E tudo isso me acabou fazendo perceber como nós lemos poucas mulheres. Inclusive, eu faço aqui a meia-culpa. Na minha dissertação, por exemplo, eu tive 2 autoras fundamentais. Das 2 referências sobre o modernismo, sobre recorte, eu tinha exatamente um autor e uma autora. E que, diga-se de passagem, aquilo que o autor apresenta, ele não coloca tantos detalhes e ela acaba destrinchando melhor isso na sua pesquisa. Quando eu vou para o recorte histórico próprio, literatura espanhola, modernismo na Espanha, geração 98, eu também tenho um autor e uma autora. Diga-se de passagem aqui, a Linda Hurtl, sobre a sua teoria do pós-modernismo, e a Lili Litvak sobre o seu estudo do modernismo hispânico, tanto geração 98 quanto vanguardistas, entre outros movimentos. A Lili Litvak escreve o livro sobre modernismo, mas só tem ela de autora, né? É uma coleção de textos teóricos, autores contemporâneos, críticos, teóricos espanhóis da época sobre o movimento e mais atuais, né, da década de 80, quando ela publica esse livro sobre essa crítica, mas apenas ela está aqui como mulher. Temos mais de 10 autores nessa obra e só ela e é mulher. O objetivo desse estudo é mais apresentar para você esse recorte, refletir um pouquinho sobre o lugar da mulher na produção literária e nos estimular a incentivar mais as mulheres no cenário literário, tanto na escrita, quanto na crítica, quanto na área da teoria, na área da divulgação, da publicação, do lugar que elas quiserem. 2 obras pernambucanas em março de homens, né, do nosso projeto de autores pernambucanos, e por isso, em abril, nós começaremos com o livro de uma mulher autora,
pernambucano para continuar esse nosso projeto. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Eu queria saber também, especialmente de você que é mulher, só a sua opinião, mas assim, experiências, aquilo que você tem vivenciado, seja enquanto estudiosa, investigadora, se você for da área, se você for professora, se você é aluna, enquanto leitora, pessoa simplesmente que gosta de literatura, se você tem percebido e se percebido nesse processo, nesse lugar das mulheres na sociedade, na produção literária. Nos vemos segunda-feira na nossa jornada de leitura conjunta do Grande Sertão Veredas. Enquanto isso, a gente se vê lá no Instagram e continuamos incentivando a sair cada vez mais da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Vale!